Vamos falar um pouco agora, vamos conversar um pouco agora de exemplos e de elementos que podem nos ajudar a construir um pouco a nossa fisionômica, mas de modo bastante prático, já chegando um pouco no final da aula aqui. Muito conteúdo foi visto na aula de hoje, essa é uma temática bastante densa e é natural que às vezes a gente pense assim, nossa, mas com tudo isso que foi dito, eu não sei se eu estou em condições de realmente acertar a minha fisionômica, parece tão importante e ao mesmo tempo parece tão longe de mim fazer isso. Quando a gente é muito jovem, a gente olha para o nosso guarda-roupa e não enxerga assim um profissional, né? Então agora a aula já está chegando no final, mas a gente ainda vai trazer alguns exemplos de modelos clássicos de roupas, de pessoas que você pode ler os textos deles, né, para se aculturar um pouco desse mundo da moda. Não é aqui uma aula sobre história da moda, porque não é esse o nosso objetivo. A gente imagina que o aluno dessa aula seja uma pessoa de qualquer carreira, qualquer profissão, e não uma pessoa que está se formando em moda. A gente vai falar de alguns exemplos que trazem, de certo modo, uma cultura geral para você poder dar um passo à frente aí na constituição da sua persona profissional. Então vamos lá. Agora a gente vai assistir um vídeo que mostra o que é elegância na visão de uma grande criadora da moda, ali que viveu pelos anos, que atuou muito com moda na Itália, pela primeira metade do século XX. Então a Micol Fontana era uma das 3 irmãs Fontana que tiveram um ateliê de costura em Roma, na Itália, e elas ali atenderam grandes artistas, atenderam celebridades, atenderam mulheres da sociedade italiana e mundial, sabendo fazer a primazia, os vestidos e as roupas também. Depois elas foram fazer as roupas prêt-à-porter, né, que são prontas para vender, que vestia uma mulher com muita elegância. É legal de ver como ela explica para os jovens hoje, porque ela ainda estava viva quando esse vídeo foi feito, e ele é um vídeo da Fundação Micol Fontana, como é que ela explica a elegância para as gurias e guris que vão até a fundação para aprenderem a ser estilistas. Vamos dar uma olhada. E sono convinta che la moda italiana ha avuto successo perché la moda italiana era una moda lineare, una moda che potevano mettere tutti. La semplicità italiana, che era molto lineare, molto pratica, perché la vita è fatta così. Il vestito si deve fare come fai la vita. Non è che il vestito è una cosa a parte, è parte della tua vita. E oggi la moda è fatta di volgarità e questa è la cosa che mi fa più male di tutto, perché la moda deve essere una cosa che dona, una cosa che aiuta la persona. Questo è il bello della moda, ma non è certo l'ombelico da fuori. Ecco. Io sono molto contraria e alle ragazze che vengono qui per fare dei corsi, lo dico sempre, guardate che non conquisterete niente con la volgarità, conquisterete tutto col buon gusto. Si tira avanti, ragazzi, ed è giusto che io tiro più avanti di voi. Allora, come va?
Regolatevi, andate dalla portiera se non avete nessuno in casa, che loro sanno fare gli orli, sanno fare le cose. Bisogna imparare da niente. Arrivederci ragazzi. Agora, a gente vai ver juntos aqui na tela alguns modelos que são interessantes de se conhecer para quando a gente for comprar, talvez buscar ter pelo menos um exemplar de um modelo desses no nosso guarda-roupa, porque eles são muito úteis e eles funcionam em diferentes ocasiões, eles são multifuncionais, vamos dizer assim, tanto para homens quanto para mulheres. A gente vai ver alguns looks aqui. Então, para as mulheres, a gente tem um look clássico que precisa ser conhecido, que é chamado de tailleur. O tailleur, ele inclui o terninho e a parte de baixo pode ser uma saia ou uma calça. Então aqui você vê dois looks, é claro que nesse cinza tem um ornamento na cabeça que poucas de nós usaríamos, mas quando a gente vê uma revista de moda, a gente tem que sempre dar um desconto, e isso é muito legal saber, que a revista de moda, a passarela de moda, eles costumam realçar um elemento que está na moda. Então pode ser que apareça muita transparência, muito adorno de cabeça, muita seda, muita calça pantalona, muita coisa que a gente olha assim e diz, nossa, eu nunca usaria aquilo. Mas é porque ali eles exageram justamente para que nas lojas, lá na nossa cidade, lá no nosso centro, onde a gente vai fazer compra, tenha um pouquinho de transparência na blusa, tenha um pequeno adorno para colocar na cabeça. Quer dizer, a tendência se minimiza quando chega no cotidiano da pessoa comum, como somos, nós quando vamos comprar, a gente não está na passarela. Então não é para se assustar o adorno na cabeça, mas o look do tailleur é um look profissional clássico que sempre funciona, sempre funciona. Tá ligado, é claro, a profissões mais, vamos dizer assim, mais tradicionais. Um advogado, talvez uma gestora de uma empresa que tem um aspecto bem tradicional vai usar, uma advogada vai usar o tailleur continuamente. Aqui do lado, a gente já tem um outro look que é um pouquinho mais casual, porém sempre serve para também um ambiente de trabalho, que é o twin set. Twin set do inglês quer dizer conjunto gêmeo, twin set. E é justamente o que a moça está usando aqui em amarelo. Envolve um casaquinho, que é um cardigan. Cardigan tem a ver com o modo como ele é desenhado, e uma blusinha de baixo que combina com esse casaquinho perfeitamente. Então esse tipo de conjunto, que vem muito da cultura europeia e serve bastante para nós aqui no sul do Brasil, porque a gente tem dias que começam quentes e terminam frios. Então se você está com frio, no final do dia você veste o casaquinho, se você está com calor, você tira o casaco. Ele é muito funcional e fica sempre elegante para usar no ambiente de trabalho. Já a saia que ela está usando junto com esse look é uma saia de tweed. Tweed é esse tecido em xadrez, que é clássico da cultura britânica e na real tem muita origem também, não também, mas tem muita origem dentro do Reino Unido, na Escócia. Na Escócia os países, do Reino Unido são vários, a Escócia é um deles. Na Escócia, cada família, cada clã, como eles chamavam, tinha um xadrez padrão que era deles. Então o tweed vem dessa cultura em valorizar o xadrez e é normalmente um tecido mais grosso, é um tecido de inverno e combina nesse look muito bem com o twin set. Já falando para homens, a gente tem que falar, é óbvio, do terno. O terno é um grande macete para homens, um homem de terno está sempre bem vestido e a gente sabe que é possível combinar o paletó com um jeans, o paletó com uma calça mais descontraída, então nem sempre ele precisa ser usado no look completo, mas é legal para os guris que são muito jovens ainda aprenderem a lembrar de olhar os tipos de terno quando vão numa loja e entenderem que não é só um tipo de terno que existe muito tipo, A gente tem o paletó de 3 botões, de 4 botões, a gente tem uma questão da coloração da gravata, ter que combinar bem com a camisa, combinar bem com o terno, e aí quando você está numa loja, é legal você aceitar a assistência de um vendedor bem intencionado. Porque na real a gente sabe ver quando uma pessoa quer o nosso bem, assim como vendedor, e está nos dando as dicas das roupas que ficam bonitas para o nosso corpo, ou quando ela só quer nos vender qualquer coisa e fazer a gente comprar o máximo possível. Quando vocês acharem um vendedor que tem realmente esse perfil de vocação para aquilo, quer dizer, ele quer que tu compre algo que realmente te qualifique como pessoa, aproveita do conhecimento dele, porque ele vai saber mais daquele produto do que nós. Ele vai saber te dizer qual é o paletó que está durando mais, que foi mais bem feito, qual é o tecido que é melhor para aquela região, porque a gente sabe que tem tecido que em algumas regiões do país
é difícil de usar no Brasil porque é muito calor, e aí tu compra um paletó grosso e vai para um casamento, né, vamos pensar assim, ocasiões que todo mundo já viveu. Tu vai para uma festa daquelas cheia de gente e tá lá com aquele paletó super grosso, passando mal, porque tu tá ofegando ali dentro, quando tu poderia ter optado por um tecido mais fino, se o vendedor fosse um pouco mais qualificado, também poderia te ajudar. Então aproveitem quando vocês encontram pessoas que têm esse saber. Tem a questão de combinar sempre o cinto com o sapato, quando possível. E para o homem, a gente vai ver daqui a pouquinho algumas fotos aqui na tela de personagens que eu fui encontrando na internet algumas fotos que são de acordo com cada profissão. Cada profissão tem um certo estereótipo, que é uma coisa que às vezes pode ser útil, né? O estereótipo ele é neutro, pode ser bom, pode ser ruim. Cada profissão tem um estereótipo daquilo que a gente espera de um profissional daquela área. E está sempre muito ligado a quem são os ícones daquela área, né? Então, de um advogado a gente espera muito tradicional, assim, muito formalismo. De um publicitário tu espera outra coisa. Então, a gente vai ver algumas fotos aqui de homens de diferentes profissões e de mulheres também. E nessas fotos de homens eu vou aproveitar para mostrar mais detalhes que podem ser interessantes no look masculino. Aqui nessa primeira dobradinha de fotos, você tem ali um personagem bem desenvolto, que poderia ser, por exemplo, um empreendedor, um dono de uma startup, né? Que é um profissional que tem mais esse look, que pode botar uma calça mais curta, um tênis, pode botar um casaco, e do lado você já tem um outro personagem, vamos dizer assim, é o mesmo homem, é o mesmo modelo que está fazendo as duas fotos, mas você já tem ele bem diferente, com um terno, uma camisa de botão aberto aqui na gola, que é um pouquinho mais desenvolta do que se ele tivesse de gravata. E vejam que a elegância do traje dele se dá por um pequeno detalhe que agora mostra aqui na tela, que é o lencinho que ele usa no bolso. Então, um dos elementos que podem dar uma certa charme, uma certa excentricidade para o look masculino é justamente esse lencinho de bolso. Um outro pode ser, por exemplo, a meia. Tem muita gente que compra essas meias italianas que tem cores e ali você vê o elemento que combina com a camisa do cara e fica super legal. Então, se vocês querem também aprender bastante sobre moda, dá para olhar as fotos de grandes personagens que souberam se vestir. Um deles, eu vou fazer uma propaganda da casa, é claro, foi o acadêmico professor Antônio Meneghetti, que na biografia dele tem, entre outros, um prêmio por ter sido um grande sartre, ou seja, um grande alfaiate. Ele fazia desenhos de moda muito bem e se vestia muito bem. Então aproveitem quando vocês tiverem uma revista que aparece uma foto dele e reparem no modo como ele combina as peças. Às vezes tem coloridos bastante intensos, mas ele consegue harmonizar. Não há problema da gente gostar de peças coloridas, é só que elas são mais difíceis de combinar. Então é legal você ter no guarda-roupa sempre o azul marinho, o preto, para poder combinar com os coloridos que você gosta, sempre ajuda. E ali também nessa foto que a gente vê na tela, a gente tem um moço que está com um blazer por cima de uma blusa mais quentinha, parece assim, de malha. Esse é um look vamos dizer assim, de um profissional da área mais criativa. A gente pode ter aqui nessa foto talvez um publicitário. Ele não necessariamente tem que estar de terno e gravata. Se vocês observarem os grandes publicitários brasileiros, né, por exemplo, vocês vão ver que elas sempre aparecem em entrevistas vestindo um look descolado. Faz parte da característica desse universo do criativo e é muito legal você estar de acordo com aquilo que é o meio em que você vive profissionalmente. Aqui na tela agora a gente está vendo dois looks bem diferentes também. Vamos dizer que o personagem ali que está apoiado na parede poderia ser, então, um engenheiro ou talvez um arquiteto indo para a obra. Por quê? Essa pessoa não vai de terno e gravata visitar uma obra. Ela normalmente está com um look mais descolado porque ela precisa justamente ter uma roupa que aceite bem o piso que é irregular de uma obra, o levantamento de poeira que a gente vê num canteiro. Então, são profissões que exigem esse tipo de vestir e não tem nada de ruim nisso. É um look bonito e é um look profissional do mesmo jeito. Quando vocês se perguntam com qual roupa eu vou, tentem dar uma olhada com qual roupa os seus colegas de trabalho vão para aquele local. É claro que com o tempo você vai criar o seu estilo próprio, vai se diferenciar, mas não é legal você não pesquisar antes como é que é a indumentária da tua nova empresa, talvez, ou do teu novo ambiente de trabalho. Esse look aí que a gente vê do cara apoiado na parede poderia ser também de alguém que trabalha no meio rural e precisa visitar um campo, ele pode ir, porque aí o sapato vai ser mais um sapatênis, né? A calça aceita bem o contato com a vegetação, que vai sujar, vai molhar.
Agora, o look do outro lado aqui, daquele senhor de gravata não, mas de paletó, aquele já é um look mais social. Poderia ser um advogado no dia que ele está indo para o escritório sem ter que enfrentar uma situação de júri nem nada, que talvez ele teria que estar usando a gravata. Ali ele está um pouquinho descolado porque ele está sem gravata, mas ainda assim ele está social porque ele tem paletó por cima. Então é uma questão de saber antever também como é que vai ser o teu dia de trabalho, se tu precisa ou não estar no teu mais social ou se tu pode estar mais ou menos, né? Em termos de formalismo, que algumas profissões exigem mesmo, né? E agora a gente está vendo aqui um look para mulheres, são dois na verdade, né? Então a gente tem o exemplo que a gente usou no começo, um pouquinho antes, que era de uma estilista, e o que a gente espera que ela esteja usando quando a gente vai no ateliê de costura para conseguir elaborar um modelo novo para nós. Quer dizer, ela está usando uma roupa bonita, elegante, bem cortada, que cabe bem nela, que no corpo dela funciona. E pode não ser o vestido de festa que a gente quer fazer, mas quando a gente olha para aquele traje, aquilo comunica para nós o seguinte: ela sabe se vestir, ela sabe fazer um traje que fique bonito nela, significa que conosco ela também vai trabalhar desse jeito, comunica alguma coisa. A pessoa que trabalha com moda tem muita sensibilidade para vestir, ela não pode se permitir não estar de acordo com essa metafísica da profissão dela, ela tem que estar de acordo com isso. E do lado ali na foto do terno rosa, é muito bonitinho, um terno de rosa antigo, pode ser uma advogada, pode ser uma profissional administradora, ela pode ser uma executiva, uma CEO. Um outro terninho para mulheres aparece para nós nessa foto aqui, uma dessas fotos aqui dessa tela agora, é esse terninho azul marinho, que é um terninho bem de verão, olha como combina bem com a sandália que ela tem no pé, e fica um look bem agradável para uma executiva, bem construído também, né? Para uma pessoa que vai trabalhar numa empresa, num ambiente mais urbano. Ali nessas outras duas fotos, que a gente tem a saia amarela ali na moça e a regata com gola alta, quando eu procurei essas fotos na internet, elas estão identificadas como looks que poderiam ser usados por uma arquiteta, por exemplo. Tá aí outra profissão interessante da gente pensar no look, quer dizer, um arquiteto tem que construir alguma coisa que tu espera que seja bonito, que tu espera que seja convidativo ao olhar, que tenha estética. Então ele também não pode se permitir de estar com uma roupa que seja muito apagada, porque a gente espera dessa pessoa criatividade e ao mesmo tempo elegância e harmonia, né, nas cores, nos modelos. Por isso é preciso ter um pouquinho de criatividade quando você está nessas áreas criativas, no seu perfil profissional, e ao mesmo tempo ter o recato da elegância, que é um outro aspecto. Se fosse um chefe de cozinha, por exemplo, a gente poderia esperar encontrar ele usando aqueles lenços que seguram o cabelo, que podem ter várias cores, que a gente vê, né? E as pessoas às vezes, onde é que tá o toque de charme de um chefe? Porque a doma, né, o traje do chefe é mais ou menos todo mundo igual, branquinho. Às vezes é de outra cor, mas em geral é branco. O toque de charme vai estar aqui na bandana que usa no cabelo, às vezes põe um lencinho, às vezes põe uma cor na gola. Então, cada profissão vai tendo, de certo modo, suas modas internas, né? Que são pequenas modas que a gente vê associadas a elas. Agora na tela a gente tem uma personagem bem famosa de um filme que a gente falou hoje aqui, que é a Miranda Priestly, do Diabo Veste Prada. Eu trouxe algumas fotos dela porque ela é uma personagem que realmente é muito bem vestida no filme. E ela usa, na verdade, looks interessantes da gente analisar, porque ela já é uma senhora nesse filme, né? E a gente vê ela vestindo roupas que são bastante coloridas e às vezes bastante arrojadas, como deve ser o que a gente espera de uma grande profissional editorial de moda, porque ela não poderia não usar algo que fosse, como a gente fala aí, fashion, porque ela é a editora da Runaway, que é uma revista de moda. Então eu queria destacar nesses dois looks aqui, aquele que ela tá de preto e branco, o detalhe do cinto vermelho. Preto e branco é uma dobradinha que sempre vai funcionar na moda, muito mais até do que só o preto sozinho, porque o preto sozinho às vezes dá uma certa tristeza, uma certa introspecção, mas o preto e branco sempre funciona. Agora, se tu quer dar um ar de charme, um ar de moda, coloca um elemento de outra cor, e no caso da Miranda ali, ela escolheu o cintinho vermelho. Agora, no outro look, a gente já tem um look bem sofisticado, bastante talvez caro, porque esse é um casaco que se vê o valor dele, e ele é de brocado. Brocado é esse tipo de bordado que aparece aí, que tem alguns elementos de brilho, e ia dar muito trabalho fazer, e é por isso que ele é considerado tão luxuoso. Mas no caso dela, que quer geralmente passar, né, uma grande gestora, uma grande CEO como ela é, né? No caso ela é a editora-chefe da revista, é como se fosse o CEO da revista. Ela está passando para nós uma ideia também de poderio, uma ideia de liderança, porque ela tem aquele
né, aquela peça de luxo que ela está usando naquele look, fica muito bem também em termos de cores com o cabelo dela, que é um outro elemento que forma a estética desse personagem. Tem uma entrevista disponível na rede que perguntaram para a Meryl Streep, que é a atriz que faz a Miranda, como é que ela construiu o personagem da Miranda. E ela falou assim, ó, quando me deram o personagem, teve 2 elementos que eu quis trabalhar. O primeiro era o cabelo, porque eu queria que esse cabelo fosse parecido com o de uma mulher que era muito forte, que eu conheci. E ela se deixou ficar grisalha, mas o corte curto dela era perfeito. E ficou bonito o grisalho nela, né? Nesse caso, muitas mulheres ficam bonitas com o cabelo grisalho, como é o caso dela. E depois, o outro aspecto que ela trabalhou para esse personagem ser construído foi a voz. A Miranda nunca sobe o tom da voz, e isso é um aspecto de fisionômica também, porque as mulheres que mandam, né, que são líderes, muitas vezes elas não têm um tom de voz estridente, elas vão falando baixo, mas o poder delas é tanto que aquilo ressoa como se fosse uma ordem gritada nas tuas orelhas. Então esses 2 elementos a atriz trabalhou e aparecem de fato no personagem. Nessas cenas aqui é interessante porque olha que legal, quando ela tá ali naquela que ela tá segurando o óculos na mão, ela tá usando uma camisa, uma blusa muito simples e que tem um modelo de gola que é super tradicional e sempre funciona no ambiente profissional. É a gola canoa. A gola canoa é essa que vem aqui do ombro até o outro ombro e faz um modelo de uma canoa mesmo. Ela é fechadinha, é uma coisa bem comportada, como a gente fala, e combinada com um colar bacana, fica bem interessante, mas também pode usar sem. Nesse caso aqui, a dela tem um tom bordô, que fica também muito bem com o look dela, né, que é o cabelo, aquele cabelo bem, nesse tom bem claro. E ali, na outra foto que a gente vê aqui na tela, a gente tem ela de um lado de um outro personagem, do lado de um outro personagem que também se veste muito bem, que é o Nigel. Então eu só queria mostrar essa foto porque tanto ela tá sabendo usar aqui nessa situação uma peça que não é tão fácil, que é o sobretudo. Aqui o pessoal que vive no sul do Brasil sabe usar sobretudo, e sobretudo é uma coisa muito útil, porque é um casaco que vai por cima e normalmente é aquele que tu usa para pegar um pouco de chuva, pegar um pouco de vento, e quando tu chega no ambiente tu tira. Mas se o ambiente não tiver calefação, às vezes não tem, tu mantém o sobretudo. E aí é preciso saber combinar ele com a camisa que tem embaixo, com, vamos dizer, se tu tem ali um cardigan por baixo, alguma coisinha de lã, tu tem que saber combinar com esse que está embaixo. E é difícil montar as golas como ela faz ali. Então ela está usando muito bem o sobretudo, até porque ele é mais claro que a roupa e faz esse jogo de cores. E o Nigel está super elegante nesse terno completo, em xadrez. Não é fácil de xadrez e ele sabe usar. Então, por que não é fácil de xadrez? Porque ele não combina tanto com algumas estampas, vamos dizer. Ele, na verdade, combina muito pouco com outras estampas. E nesse caso, ele vai fazer a dobradinha com uma camisa branca. E a camisa branca é aquele coringa que você quer ter no seu guarda-roupa porque sempre funciona. Então, na dúvida do que comprar primeiro, comprem a camisa branca, calça preta, calça azul marinho, e daí você vai construindo o estilo, o colorido, o excêntrico. Mas compra o básico primeiro, porque alguma coisa tu vai ter que comprar primeiro. Compra primeiro o básico. Agora a gente tem aqui na tela para nós essa figura que eu trouxe só para nos lembrar que em algumas ocasiões vem para nós um convite que diz assim, ó, dress code, ou seja, código de vestimenta. E é sempre bom saber o que é o casual, o que é o social, o que é o esporte. Então essa daqui é uma figura que traz alguns desses códigos e pela imagem da moça que tem em cima vocês conseguem entender o que eles querem dizer. Não é necessário se desesperar quando a gente recebe, por exemplo, um convite para um evento que o traje é de gala. Você só tem que parar e dar uma boa pesquisada, e ainda bem que hoje em dia tem internet, porque você pode ver ali vários modelos disponíveis para cada um dos dress codes que podem ser pedidos num evento social. O único ponto que deve ser feito é realmente respeitar o dress code. Porque se uma pessoa fez um convite e se deu ao trabalho de escrever lá que existia um dress code, é porque se espera que você siga aquilo para que ninguém na festa esteja se sentindo mal porque está muito over, né? Ou está muito abaixo do que era o lance daquela festa, a proposta de vestimenta que foi feito para aquela. Pode ser uma festa, também pode ser um ambiente talvez de uma conferência, talvez de um jantar. Então, se você trabalha, por exemplo, com diplomacia, e você vai ter que frequentar muitos jantares em
diferentes culturas do mundo, é muito comum que esse convite, quando vem convite de governadores, de presidentes, né, de pessoas da nobreza, venha com dress code, porque ali a tradição vem de muitos e muitos anos, de muitas vezes séculos, e você precisa saber respeitar, senão você vai destoar daquele ambiente e aí tu já entra perdendo ali em termos profissionais. É claro que como a gente passou agora recentemente por essa experiência mundial da pandemia, vale a pena mencionar um assunto que é bastante visível para todos nós, a necessidade que se deu de que todo mundo experimentasse usar a tal da máscara, né? E uma coisa legal de perceber é que, obviamente, a tua indumentária ganhou um novo elemento, a máscara. E aí a gente às vezes não para pensar que ela começa também a compor o teu look. E não é uma coisa que às vezes fica agradável ao olhar, o tipo de máscara que você escolheu. É claro que a máscara não tem a função de ser agradável ao olhar, ela tem a função de preservar a saúde do indivíduo, né? Mas é legal saber que também pode ser uma coisa que compõe o teu look. Então, só para dar um exemplo, a Burberry, que é uma das principais marcas da Inglaterra, constituiu essa máscara, por exemplo, que está usando o xadrez padrão da Burberry, que é o famoso no mundo todo, combinando ali com o trench coat que a modelo está vestindo. É muito legal porque é um jeito de se divertir um pouco com uma coisa que às vezes pode ser até um pouquinho incômoda, mas é necessária nos tempos atuais. E eu não falei durante a aula, mas vale a pena falar que existe uma questão de fisionômica, cinésico-prossêmica, que aparece e que é novo nesse tempo de pandemia, que é a necessidade que se cria da gente fazer reuniões virtuais, aulas virtuais, encontros virtuais. E aí pode ser que apareça a pergunta, mas qual é a etiqueta num encontro virtual? Qual é o modo de proceder? O modo de proceder, pessoal, em termos de vestimenta, em termos de look, é aquele que você usaria caso estivesse presencialmente junto com a pessoa. Então não vale ir para uma reunião de trabalho de pijama só porque você está transmitindo de casa. Naquele caso, pelo menos arruma a parte de cima, fica de bermuda embaixo, tá tudo bem. Mas arruma a parte de cima, né, que é o que a câmera pega, né? E eu vou dizer assim, que como professora também às vezes é um pouco estranho você ver o aluno tendo aula com você jogado assim num sofá, com aquela almofada aparecendo do lado das orelhas. A gente espera que ele esteja sentado, que ele esteja numa posição que ele estaria em sala de aula. Então, assim, existe sim um jogo de fisionômica cinésico-prossêmica ali que continua transmitindo as impressões ao outro, ao teu interlocutor, aquele com quem você se comunica, do mesmo modo que transmitia quando você estava presencialmente com ele. Então, a resposta não é muito difícil para essa pergunta. É assim, se eu estivesse presencialmente com aquela pessoa, como é que eu me comportaria? Tendo essa resposta em mente, faz a mesma coisa. E agora, continuando aqui nos nossos exemplos, a gente tem essa foto que eu considero uma foto bastante bonita, que é uma foto de um lenço da Hermès, uma marca francesa, sendo segurado por uma modelo. Essa marca é muito famosa pelos seus lenços de seda e ela nasceu como uma marca de produtos para cavalaria. Então, ela tem muito produto em couro. E o que eu trouxe? Para que eu trouxe ela para mostrar? Para lembrar do aspecto da questão do luxo. Quer dizer, pode ser que na nossa vida a gente nunca use um produto da Hermès. Acho que na minha provavelmente não vou ainda ter a chance de usar. São muito caros esses produtos, mas é interessante a gente entender o que leva uma marca a poder cobrar tanto assim nos seus produtos. E isso vai acontecer com muitas marcas. A Louis Vuitton, Dior, são marcas caras mesmo, né? O que acontece? A valorização desses produtos, e no caso da Hermès isso a faz muito famosa, é justamente o processo artesanal, o processo minucioso e perfeccionista com que cada peça é feita. E ainda assim é um artesanal que não desmerece o design, então elas têm um design de ponta feito à mão para você. Isso valoriza muito uma peça. Eu trouxe ela só para lembrar vocês de que existe esse universo e que quando vocês verem às vezes uma peça feita na região de vocês, no Brasil, por um artesão que tem essa característica de ser muito bonita e de valer a pena o preço, paguem por ela, às vezes se vocês podem, porque um produto artesanal assim te dá uma sensação ao vestir ele, te dá uma sensação de que ele foi feito como único, que é inigualável assim em termos de uso e de bem-estar. Quando você tá com uma roupa que te faz bem, uma roupa que serve bem, que tu vê que tu tá bonito dentro dela, naturalmente a tua impostação muda. Então vale a pena às vezes investir em um elemento do teu look que seja um pouco mais de alto custo. É claro que a gente não vai ter peças de luxo, mas é interessante saber por que essas peças de luxo são de luxo.
E aí, se vocês tiverem ocasião, às vezes, de estar numa rua em que tem aquelas lojas super caras, né? Tipo Oscar Freire em São Paulo, se permitam entrar numa loja dessas e dizer que vocês estão interessados em provar alguma coisa. É claro que vocês não vão comprar, mas vocês vão provar. É só para vocês entenderem como é que sente aquela peça no corpo. Porque às vezes, gente, a gente encontra em lojas mais simples, de preços mais acessíveis para nós, peças que são muito bem feitas e que dão uma sensação parecida com aquela que tu provou que era super cara e que era, claro, linda. E aí, com esse conhecimento de memória que tu adquiriu lá, tu começa a perceber quais são os produtos de mais qualidade no mercado. Ou seja, se permitir uma experiência de luxo, você não precisa investir, você pode ir lá só para provar. E aí depois você fica com a memória de como é que se sente ao sentir aquele produto no corpo, ao viver aquele produto. E leva isso para tua vida. E aí quando tu vê na loja que tu pode comprar um produto que te dá aquele mesmo feeling, é aquele que tu vai escolher. Então essa questão do luxo é uma cultura interessante de se ter. E o outro ponto que eu trouxe aqui é para a gente valorizar o que é da nossa terra. A América Latina produz coisas incríveis em termos de moda. E talvez porque a gente não tem... a gente tem muito essa coisa brasileira de às vezes admirar demais o que é dos outros e não ver o valor do nosso, a gente não dá esse valor. Então, eu só queria trazer 2 pontos. O algodão brasileiro é muito de qualidade, ele é um produto que é invejado no mundo todo e é usado em peças. Então, se vocês forem comprar uma roupa que seja de puro algodão, é muito bom. É um material que realmente não tem tanta agressão à pele, porque existem materiais que agridem a nossa pele e o algodão nunca agride a nossa pele. E ele é bonito no caimento e ele tem realmente um frescor que para o Brasil é muito bom porque faz calor às vezes aqui, bastante vezes. E o outro material que aparece aqui na foto é a lã de alpaca, que é uma lã produzida na América Latina, principalmente no Peru, e é raríssima, raríssima não, é preciosíssima. E no exterior é muito valorizada e a gente que às vezes tem a oportunidade de viajar pela América Latina pode adquirir. Então eu só estou mostrando esses 2 produtos, tem muitos outros que poderiam ser valorizados a partir daqui da nossa realidade, mas para a gente lembrar que a moda brasileira é admirada no mundo todo. E não só nas suas matérias-primas, como também no seu design. Por exemplo, ninguém faz biquíni como os brasileiros fazem. É um desenho que o brasileiro sabe fazer muito bem, até porque a gente tem muita praia. O sapato brasileiro é muito bom. Às vezes você vai comprar sapato quando está fazendo visitas à Europa, essas coisas, e você vê que não é às vezes tão confortável quanto um sapato brasileiro. Nosso sapato é muito bom. Nós, aqui no Rio Grande do Sul se trabalha muito com sapato. Eles têm muita qualidade. Então a gente tem que se orgulhar do produto brasileiro e aprender a escolher aquele produto brasileiro que melhor se adequa à nossa profissão, à nossa realidade. E não achar que a gente está usando menos por estar usando eles e não está usando um produto importado, às vezes um produto de uma marca famosa. A gente está usando uma coisa de uma baita qualidade e que, né, tantos que vêm de fora admiram. Então, gente, em termos de exemplo, seria isso. E agora a gente vai passar um pouco para a bibliografia que pode ajudar vocês a complementar o conhecimento sobre o universo aí da fisionômica e da comunicação não verbal. A nossa aula de hoje, ela tem como bibliografia principal o capítulo 4 da obra Psicologia Empresarial, que está disponível aqui na nossa editora universitária. E o capítulo se chama Fisionômica do Manager. Então esse é o tema principal da nossa aula de hoje. Nesse momento da nossa aula, que é bem já o finalzinho, a gente vai falar, como prometido, sobre bibliografias complementares que vocês podem ler para conhecer mais sobre os temas da comunicação não verbal, da fisionômica, da moda. E são livros muito interessantes que dão um bom upgrade de conhecimento para os seus leitores. É claro que eles são só alguns títulos, pessoal. O mercado editorial é pleno, é cheio de livros sobre comunicação não verbal, até porque esse é um conhecimento que a gente viu que vem desde os gregos, então muito conteúdo já foi produzido sobre ele. Então, é apenas um pequeno, vamos dizer assim, mise-en-scène de obras, né? A gente está aqui mostrando elas para vocês para dar a ideia de prosseguirem nesse estudo. Eu espero que vocês achem ainda muitos outros conteúdos que vão além daquilo que nós vamos expor aqui. A primeira dica, o primeiro ponto que a gente tem aqui, são os livros sobre comunicação não verbal. Um dos mais tradicionais é esse que está aparecendo agora na nossa tela para vocês, O Corpo Fala, do Pierre Weil e do Roland Tompakov. E ele é um livro considerado elementar, básico, clássico desse estudo. Depois dele, outros com nomes que são muito parecidos foram decorrência e entraram no mercado. A gente tem, por exemplo, o Linguagem Corporal, que também aparece aqui na tela, que é mais ilustrado, né, mais colorido, e é aí do Alan e da Bárbara Paese.
Depois, a gente tem também A Linguagem do Corpo, que é uma obra que também tem essa questão geral sobre a comunicação não verbal e é bastante ilustrada. E eu trouxe aqui até para mostrar para vocês um outro que também temos, que é O Corpo Fala, ilustrado. É um livro muito legal, porque ele vem com fotos e você pode ver as situações que ele coloca por meio das fotos. Então, por exemplo, se você vai lidar com uma situação de reunião profissional, poderia ser interessante observar as fotos que tem aqui disponíveis sobre a linguagem não verbal em reuniões. Então, esse é um livro bastante gostoso de ler, porque tem essa questão das fotografias que são usadas nele. É da Mônica Mettin e o nome é O Corpo Fala Ilustrado. Depois, eu trouxe também para vocês aqui um outro volume, que é esse daqui em italiano, Il linguaggio segreto del corpo e del volto, que é do Francesco Padrini. Então, como eu falei para vocês, esse foi um livro que eu me lembro que eu encontrei em uma livraria, assim, em um lugar de trânsito, sabe, em aeroporto. Existem muitas bibliografias, não é fácil dizer qual é a melhor delas. Eu diria que quanto mais a gente lê, mais a gente enxerga esse assunto em tudo que a gente vê, né? É assim que a gente se sente quando começa a estudar um tema a fundo. E esse daqui também é uma obra bem acessível, ela é feita assim em papel jornal, é bastante acessível na compra, mas é muito legal, muito interessante. Agora a gente vai falar um pouco sobre obras que têm essa característica de falarem sobre moda. Então, assim, por que eu leria um livro sobre moda se eu não sou uma profissional que vai ser estilista, se eu não sou um profissional que vou fazer venda de roupas, se eu não vou ter uma marca? Justamente porque a fisionômica, conforme a gente aprendeu hoje, faz parte do nosso ferramental profissional, faz parte daquilo que a gente pode utilizar para ser melhor no que a gente faz. E esses livros dão dicas, porque todos nós estamos sempre aprendendo, eles dão dicas preciosas para a gente montar um guarda-roupa, para a gente ir para uma ocasião especial, para a gente fazer uma viagem com uma mala que seja bastante funcional. Então, alguns autores brasileiros se especializaram nessas temáticas de dar dica, não para profissionais da moda, mas para o profissional de outras áreas se vestir. Uma delas é a Glória Calil. A Glória Calil é bastante conhecida no mundo da moda. O que ela escreve é um pouco assim lei, né? A opinião dela sobre os desfiles brasileiros nas semanas de moda de São Paulo e do Rio é muito considerada como se diz assim, um veredito definitivo. E ela tem vários livros nessa área de dicas de estilo e de vestimenta. Eles têm dois do mesmo nome que são muito interessantes, se chamam Chic. O Chic é esse que está aparecendo aqui na tela para vocês, foi o primeiro, o livrão grande, e foi para mulheres. Depois ela fez o Chic para homens, que é esse outro que também está aparecendo aqui na tela para vocês. Depois ela fez esse que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que é o Chic Profissional. Justamente mais voltado para o mundo do trabalho, tanto para homem quanto para mulheres, né? Depois, ela também fez essa marca Chic, ficou tipo o padrão dela, o slogan dela. Então, ela também dispôs ao mercado o Viajante Chic, né? Que também é da Glória Calil. A Glória Calil é essa senhora que aparece aqui na capa do livro. Esse também é muito interessante. Assim como ela, uma outra referência forte sobre estilo brasileiro, né, e que é autora e é brasileira, é a Costanza Pascolato. A Costanza Pascolato tem uma outra estrada, enquanto a Glória Calil sempre trabalhou como crítica de moda, escrevendo sobre moda, a Costanza realmente foi uma empresária do mundo da moda e hoje ela é considerada uma formadora de opinião desse setor e trabalha ainda com isso. Então, o primeiro livro que ela lançou sobre o tema, pelo menos o que eu tenho acesso, foi esse que chama O Essencial, o que você precisa saber para viver com mais estilo. Ele é um pouco mais voltado para mulheres. Depois ela também lançou, agora bem recentemente, A Elegância do Agora. Bastante interessante também, que ela já está mais madura quando escreve esse. E uma dica de leitura muito preciosa que eu gostaria de apresentar por fim, é o livro Maquiagem, do Duda Molinos. Para as meninas, esse livro é muito legal,
porque ele mostra os diferentes tipos de pele, os diferentes tipos de rosto e as maquiagens que podem ficar adequadas para cada uma. Quer dizer, é muito difícil se maquiar. A gente se maquia, normalmente a gente aprende a se maquiar para festas, para sair na balada, para fazer coisas divertidas à noite. Só que quando chega a hora de ser uma profissional, a gente não pode usar aquela maquiagem no nosso dia. Então, se maquiar para o dia é um desafio. E esse livro ensina com muita sensibilidade esse aspecto da maquiagem. De um modo geral, para homens e para mulheres, também vale a pena dar uma consultada em alguma coisa de literatura sobre etiqueta profissional. E por isso, eu trouxe uma última sugestão de leitura, que é esse livrinho chamado Etiqueta Essencial, né? Porque existem várias coisas que a gente não se dá conta, são pequenos, fazem parte do nosso miricismo cotidiano profissional e que fazem a diferença no trato que a gente tem com o outro. O jeito como a gente cumprimenta, o jeito como a gente escreve um e-mail, o modo como a gente ocupa a nossa sala de trabalho. E livros como esse podem dar dicas valiosas. Para terminar, pessoal, queria só dar a dica de que a gente deve ler, quando possível, para aprender sobre moda, não precisa nem ler as matérias, mas revistas de moda, tanto para homens quanto para mulheres, porque para homens às vezes elas não estão escritas revista de moda, né? Tem lá aquelas revistas que tem assim várias matérias sobre estilo de vida, aí eles têm os caras bem vestidos. Então, pode ser uma revista sobre estilo de vida, ou pode ser uma revista de moda mesmo para mulheres. Você pode não gostar de ler as matérias, mas pelo menos folheia. Porque olhar aqueles looks, olhar como as tendências da moda estão vestindo o homem considerado moderno e a mulher considerada moderna, pode ajudar a constituir o teu repertório de possíveis visuais que tu pode usar na tua profissão. É muito legal, é uma coisa leve, você folheia e resolve esse assunto, mas também é uma fonte de informação interessante. Então, pessoal, eu agradeço muito pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti estar podendo falar desse assunto e muito obrigada pela atenção de todos. A gente chega assim ao final da nossa aula, eu espero que o conteúdo tenha sido útil e que de algum modo venha a ajudar na carreira e na vida profissional de vocês, porque a comunicação não verbal é de fato uma matéria muito importante para nos ajudar a construir a pessoa e a excelência que a gente quer para o nosso futuro. Então, muito obrigada por terem assistido essa aula e eu sou muito grata pela oportunidade de poder realizá-la, porque eu aprendi muito construindo esse conteúdo para trazer hoje para vocês. Muito obrigada!